Você sabe quando nada funciona pra ti e do nada chega alguém com um conselho que tu pensa, meu Deus, parece que caiu do céu. Ou senão tu fica tão angustiado com aquilo, tu se sente tão desconfortável porque aquilo é exatamente o oposto do que tu tá fazendo. Então hoje aqui eu quero trazer pra vocês 9 conselhos que eu trago como regras da minha vida que vão ajudar vocês a alavancar nos estudos e na própria vida de vocês. Eu me chamo Natália e eu tô aqui pra te ajudar a se reencontrar assim como eu me reencontrei. Então o primeiro conselho que eu quero trazer aqui é que o aprendizado ele é sempre ativo. Tu não pode sentar numa cama, pegar um livro, começar a estudar deitado, como se nada estivesse acontecendo e só vendo o vídeo ou só lendo. Isso não vai funcionar. Tu precisa sentar, tu precisa estar no teu lugar organizado, tu fazer aquilo ativamente, conversando com as palavras, conversando com o vídeo, fazendo anotação. Isso é que vai fazer a diferença para te alavancar no teu estudo. E um outro ponto muito importante também é que tu deve praticar. Não importa o quanto de teoria que tu saiba, a prática ela é totalmente diferente do que a teoria. E se tu não pegar a prática junto com a teoria, tu nunca vai melhorar o que tu tá fazendo. Porque tu sempre vai ser muito bom na teoria, mas na prática tu não vai saber nada. Sendo que tu pode ver que muita gente melhora quando eles começam a praticar mais. E às vezes nem tem tanta teoria. Mas só com a prática tu começa a alavancar muito, porque tu é obrigada a evoluir naquilo. Então, é muito importante tu iniciar fazendo. Ah, eu quero começar a fazer vídeo no YouTube. Ah, eu vou lá e vou ver todos os vídeos sobre como fazer vídeo no YouTube, mas eu não vou praticar. Porque para eu praticar, eu só vou praticar quando eu tiver uma câmera boa, quando eu estiver falando bem, quando eu tiver um microfone bom, mas não é assim. Tu precisa começar do básico, tu precisa aprender onde botar o vídeo, o vídeo não, a câmera. Não importa que seja a câmera não seja tão boa, mas é importante tu saber isso já. Saber falar com desenvoltura na câmera, tudo isso vai te alavancar posteriormente. E assim, quando tu tiver o básico, tu vai conseguir progredir, porque aos poucos tu vai progredindo com o que tu tem. Regra número 2. Todo mundo tem crenças centrais. O que são essas crenças centrais? Elas são ideias rígidas e generalizadas que tu tem sobre ti, sobre os outros, sobre a tua vida, sobre o teu futuro. E essas regras, elas podem ter um forte incentivador ou modulador, que é o ambiente. O ambiente em que tu vive, ele vai ditar a vida que tu leva. Regra, isso é regra básica. Se tu vive num ambiente que é cercado por desorganização, por lixo, por coisa que tu assiste besteira, a tua vida vai ser assim. Não importa. Não importa que tu tente mudar, o esforço que tu vai ter para mudar vai ser muito difícil. E quando tu tiver num dia difícil, aquilo tu não vai conseguir lutar por aquilo, porque o teu cérebro vai querer economizar energia. Então é muito importante tu manter teu ambiente organizado, manter as tuas redes sociais limpas, ou seja, bote pessoas que te inspiram, que seja fácil para ti fazer aquilo, porque tu vê essas pessoas fazendo. E quando tu vê alguém fazendo, tu se sente inspirado. E um outro ponto é muito importante também é cuidado com as pessoas que estão do teu lado. Porque se tu é cercado de pessoas que te botam para baixo, que falam que tu não consegue, tu acha que tu vai conseguir fazer? Porque por mais que tu fale, ah, não, eu consigo quebrar isso. Tu pode até conseguir, mas é muito desgastante tu fazer isso sempre. Agora, se tu tá cercado de pessoas que te apoiam, que te botam pra cima, que falam, cara, tu vai conseguir, isso vai te ajudar. Isso vai te ajudar a alavancar. Então, o ambiente ele é um potencializador enorme na tua vida. Tome muito cuidado com o que tu assiste, com o que tu bota perto de ti. Ele pode, como eu já falei antes, te alavancar ou te destruir. Regra número 3. O seu sono ele tem que ser inegociável. Antes eu não entendia muito bem sobre isso, eu comecei a descobrir isso mais recentemente, eu já ouvi falar, mas eu levava ele como, ah, tanto faz, sabe? Aí depois eu comecei a ler esse livro aqui, que é o Porquê Nós Dormimos, que ele é muito bom, eu não terminei ele ainda, mas, assim, ele é surreal. Eu comecei a entender alguns aspectos da minha vida que realmente batem com o que esse livro fala. E basicamente, o que acontece? A gente tem uma área no cérebro que se chama hipocampo. O hipocampo, ele é uma área onde ele guarda as memórias de curto prazo. E essas memórias de curto prazo são esses aprendizados que a gente tem no dia, coisas assim. E aí, só que ele é como se fosse um pendrive. Então ele tem um limite estabelecido. E esse limite, ele é como se fosse recalculado, assim, ele sai tudo e entra, abre espaço de novo, ele é limpo durante a noite, durante o teu sono. Então, se tu não tem uma boa noite de sono,
aquela área que deveria estar limpa no outro dia para tu poder recomeçar os aprendizados, ela não vai estar. Então tu não vai conseguir guardar aqueles aprendizados que depois de um tempo, durante o sono, na verdade, eles são levados para uma área de memória a longo prazo. Eles não vão ser levados, eles vão ficar ali, a probabilidade de tu esquecer vai ser bem maior, e tu não vai conseguir aprender coisas novas porque tá cheio já. Então o sono, ele é extremamente eficiente para tu manter essa tua capacidade de aprender coisas novas. Além disso, a gente tem também a amígdala, que ela é um centro de atividades que ela desencadeia sentimentos mais fortes, como raiva e fúria. E ela está totalmente ligada àquele sistema de luta e fuga. Basicamente, quando a gente dorme bem, a gente tem o córtex pré-frontal, que ele é a nossa parte do cérebro mais desenvolvida, e ele vai frear a amígdala. É ele que freia e fala, opa, para, vamos pensar com racionalidade. Mas se tu não dorme bem, o teu córtex pré-frontal, ele não consegue inibir a amígdala, ele não consegue frear a amígdala. E o que acontece, então? Se ele não consegue frear, a nossa capacidade de equilíbrio emocional fica afetada. Então, as pequenas coisas irritam a gente de forma exponencial. Aquilo que era pequenininho vira meu Deus, assim, vem aquela raiva de ti e tu sabe que tu tá errado, mas tu não consegue controlar isso. Porque o teu córtex pré-frontal não tá conseguindo inibir a amígdala. E a tua amígdala vai falar mais forte. Então, isso é muito importante também, o sono, pro nosso equilíbrio emocional. Então, às vezes, tu não tá irritado o tempo todo porque tu é assim. Tu só não tá dormindo bem. Regra número 4. Pare de ter medo do que os outros vão achar. A verdade é que muitas vezes a gente começa a pensar muito no que aquela pessoa vai dizer, aquela pessoa que nem sabe o que acontece dentro da tua vida. Por exemplo, começa a perceber a tua vida. Poxa, teus pais trabalham pra ti ajudar, pra te dar as melhores coisas 24 horas muitas vezes, ou todos os dias em pé, cansado, e tu não dá o devido esforço, ou tu tem medo de fazer algo porque tu tem medo do que os outros vão achar, mas eles não estão ali vendo o esforço que teus pais fazem. Então imagina tu poder começar algo novo, tu poder se diferenciar do resto das pessoas e poder ajudar teus pais. Isso pra mim é muito rico. Então assim, se tu tem esse medo, ao invés de tu usar ele como um freio, usa ele como uma motivação. Se tu tem medo daqui a 5 anos não ter dinheiro para comprar alguma coisa, não ter como bancar os teus filhos, a tua mulher, cara, usa isso como motivação para trabalhar mais, para se esforçar mais, porque é impossível se quando tu se esforça verdadeiramente, tu não consiga aquilo. Agora, se tudo bem, eu me esforcei com tudo que eu tinha e não deu certo, cara, às vezes não era aquela hora, mas tu não pode parar. Tu tem que continuar, porque uma hora vai dar certo. É impossível tu se esforçar tanto, tu dar tanto de si e tu não conseguir. Então, usa o teu medo como uma motivação para te se alavancar e não para te frear. Regra número 5. Saia da sua zona de conforto. Às vezes a gente quer ficar ali no que é fácil porque a gente já sabe fazer, mas o nosso cérebro, ele precisa de coisas novas, precisa se desafiar para ele ficar treinando sempre. E isso não só o nosso cognitivo, mas também o nosso físico. É muito importante tu se desafiar. Eu tô lá correndo, agora eu quero correr num pace um pouco menor. Se desafia, faz. O teu aeróbico precisa disso. Ou, por exemplo, inicie coisas pela primeira vez. A gente não vai começar sabendo tudo. Mas tudo bem, ninguém sabe tudo. Todo mundo começou pelo básico. Todo mundo errou muito até se tornar muito bom naquilo. Ou tu acha que aqueles atletas olímpicos, eles são tudo aquilo porque eles não começaram do básico, treinando, errando. É muito importante pra ti aprender coisas novas. A gente se sente até mais capacitado porque a gente vê, caraca, eu consigo. Eu vou dar um exemplo meu. Eu comecei na natação, eu não conseguia respirar direito, não conseguia nadar direito. E assim, foi um processo, foi bem lento. Eu tinha vergonha porque tava todo mundo do meu lado sabendo fazer tudo e eu não sabia fazer nada. Porque eu um pouquinho mais velha, né? A turma de adultos. Mas assim, agora eu consigo. Tá, tudo bem, eu não sou a melhor do mundo, mas eu consigo fazer o básico, eu consigo me virar. E daqui a pouco eu vou melhorar, porque eu tô continuando, eu tô evoluindo aos poucos. E esse é o importante, que nem eu falei antes, a prática, ela vai te levar à maestria, vai te levar à excelência. Regra número 6.
se planeje, use uma agenda, se organize. Não importa se é uma agenda ou se é um pedaço de papel, mas organiza o teu dia. Se tu não organiza o que tu precisa fazer, tu não vai fazer. Isso é claro. Ah, tu vai ficar enrolando, enrolando, enrolando e não vai fazer nada. E além disso, quando tu não anota, quando tu não coloca num papel ou num notes, enfim, o teu córtex pré-frontal, ele fica com aquilo matutando na tua cabeça. Então tu não vai conseguir usar o teu córtex pré-frontal para aprender outras coisas que tu poderia estar usando e dando uma capacidade melhor para ti. Então assim, anota o que tu tem para fazer e segue aquilo à risca. Eu sei que tem dias que a gente não consegue fazer, porque acontece um imprevisto que tu não controla. Eu mesmo tive isso ontem, mas o importante é o quê? É tu voltar no outro dia. Tá, não deu certo ontem, mas hoje eu vou voltar. E não é só porque não deu certo hoje, amanhã também não vou fazer, depois de amanhã também não vou fazer. Ah, só semana que vem. Não. Tu já volta no outro dia e continua, porque é isso que vai te diferenciar também. Porque uma pessoa organizada vai fazer as coisas. Uma pessoa desorganizada não faz nada. Regra número 7. Saiba dizer não. Essa aqui eu acho que ela é muito difícil, porque tem muitos momentos que a gente quer dizer sim, principalmente para os nossos pais, mas a gente tem que entender que tem horas que a gente tem que dizer não. A gente tem que sacrificar certos momentos na nossa vida para a gente conseguir chegar e alcançar a liberdade que a gente quer posteriormente ou a vida que a gente quer posteriormente. E não só para nós, mas tanto para eles também, porque se a gente tá bem, a gente consegue ajudar eles. Então é muito difícil tu dizer não, mas é muito importante tu ter essa capacidade e conseguir separar as coisas. Eu não tô dizendo para tu fazer isso sempre, mas não tornar um hábito, sabe? Ah, todo final de semana eu tenho que ir lá e sair para fazer alguma coisa. E não só com nossos pais, mas com amigo, enfim, com qualquer pessoa. É muito importante tu ter os teus momentos para estudo focado. Regra número 8. Anote tudo. Esse aqui eu acho muito, muito importante. Porque às vezes a gente tá fazendo alguma coisa no nosso estudo e daí a gente lembra, meu Deus, tenho que dar vacina na minha cachorra essa semana. Ah, isso aqui não é um negócio que tu vai resolver agora. Então tu não precisa ficar pensando naquilo agora. Só que se tu não anotar isso em algum lugar, tu vai ficar pensando tanto que tu não vai se concentrar mais no que tu tá fazendo. Então assim, ó, tem um papelzinho do teu lado que tu vai pegar, vai falar, ah, pensei nisso, anota ali rapidinho e volta. Pronto, aquilo não vai ficar mais matutando na tua cabeça porque tu sabe que tá ali. E depois que tu terminar o que tem pra fazer, tu olha e organiza na tua agenda. E tudo fica mais fácil. Regra número 9 e última e mais importante na minha opinião. A vida nem sempre será justa. A partir do momento que tu aceita isso, tu começa a entender a vida. A verdade é que muitas vezes a gente vai dar o nosso melhor, a gente vai fazer tudo de melhor, assim, tu vai pensar, caraca, tá muito massa, tá muito bom, fiz um conteúdo muito legal e ninguém vai curtir. E assim, essa é a vida. Às vezes, tu tá fazendo, mas ela não chegou no momento. Só que é muito importante tu tá se desenvolvendo, porque vai chegar um momento que aquilo vai chegar pra ti. Que a sorte vai chegar pra ti. E de algum jeito tu vai ter aquilo e tu vai pensar, caraca, eu tô pronto. Porque se tu não se desenvolver, se tu não aprender a fazer as coisas, se tu não ter um repertório, quando chegar a sorte, tu vai passar longe. Porque não vai bater, não vai dar um fit ali. Então é muito importante tu continuar fazendo mesmo que não dê certo agora, porque uma hora vai dar. Uma hora a sorte vai bater na tua porta e tu vai falar, caraca, agora chegou a minha vez. Eu ouvi esses dias uma frase, que eu tava ouvindo um audiobook, que ela falava assim, ó, o fracasso, ele é um verdadeiro trapaceiro. Ele vai botar o pé pra te cair pouquíssimo tempo antes de tu chegar, na verdade, no teu objetivo final. E aqui é onde as pessoas erram, porque elas pensam que acabou, que, poxa, ferrou, não vou conseguir fazer mais nada. Mas a verdade é que se tu persistir um pouquinho, tá ali na frente o teu sucesso, tá ali na frente o teu objetivo. Então, persista. Se tu tem um objetivo, seja tão obsessivo com ele que nada vai te fazer parar. Por mais que tu tenha todos esses fracassos, tu vai usar ele como degrau para tu chegar no teu objetivo. Tu não vai deixar ele para baixo e pensar, poxa, não consegui, então não era para mim. Não, tu vai usar ele como degrau e vai chegar lá e vai falar, pô, eu consegui, eu cheguei no topo da montanha. Então, pessoal, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. São as regras que eu trago para minha vida e que mudaram o meu jeito de pensar. Eu espero poder ajudar vocês também de alguma forma.
E se vocês gostaram, deixa aqui nos comentários pra mim, pra eu saber. E me sigam também nas redes sociais, que lá eu posto um pouco sobre a minha rotina, sobre a minha rotina de leitura. E muito obrigada por tudo e até a próxima!